Deus santo, puro, perfeito, no nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus, que deu a vida por nós na cruz, nós nos colocamos agora em oração, meu Pai. Não olha para nossos erros, falhas, porque em nós há muitas imperfeições, falhas, fraquezas, mas olha para o teu Filho e se compadece de todos nós. Que essa reunião, meu Senhor, ela possa servir para ajudar cada uma dessas pessoas. Eu sei que o Senhor só enche quem está vazio. E às vezes nós nos enchemos de tantas coisas, preocupações, ansiedades, malícias. Às vezes nos enchemos das informações do mundo. Às vezes nos enchemos de ira, de coisas que os outros falam. Mas nós viemos nessa noite nos esvaziar, meu Pai. Nós viemos nessa noite nos colocar 100% à tua disposição, para que o Senhor faça a tua vontade na nossa vida. Eu sei que a tua vontade é nos encher do teu Espírito, e o Senhor esquadrinha, o Senhor sonda, o Senhor conhece o coração de cada um. Então haja, meu Pai, na vida dos que são sinceros, verdadeiros, na vida dos que têm sede de Ti, sacia essa sede. Oh, meu Senhor, abençoe, que haja de verdade, meu Deus, recomeço, que haja temor, que haja avivamento no nosso meio, mas que o Senhor ilumine a todos, desde os que estão pela primeira vez, como também aqueles que já estão te servindo há muitos anos e buscam no Senhor um renovo para continuar na caminhada. Abra os olhos e entendimento do teu povo, abençoe esse culto do começo ao fim, mas seja com toda essa gente, em nome de Jesus. E os que creem digam amém e graças a Deus. Louvado seja teu nome. Receba as palmas, a adoração, a vida desse povo, em nome de Jesus. Graças a Deus. Levante aí a sua Bíblia. Quem chegou agora, abra sua Bíblia em Romanos 11:22. Sei que tem muita gente chegando agora. Procura sentar rapidinho e colocar sua Bíblia, deixar sua Bíblia aberta em Romanos 11:22, por favor. Meu Deus, no nome de Jesus eu te peço, fala comigo através da tua palavra, mas fala também com essas pessoas que estão aqui, todas que estão assistindo essa reunião. Fala com elas, meu Pai, que o teu Espírito, meu Deus, possa abrir o entendimento. Não deixa se perder as palavras que vão ser pregadas hoje, mas que produza temor, arrependimento, salvação, entrega. Eu peço, dai-me sabedoria para pregar a tua palavra, discernimento. Ajuda-me a dar o que o Senhor me deu, a entregar o que o Senhor colocou dentro de mim. É isso que eu te peço. Tira o sono, a preocupação, mas que essa palavra seja entendida e abençoe a vida de todos os humildes, sinceros, que abrem um coração para te ouvir. E quem crê diga amém. Graças a Deus. Romanos 11, versículo 22, por favor. Diz assim, 11:22. Considera, pois, a bondade, mas manda considerar também o quê? A severidade de Deus. Não fala para você considerar uma coisa só. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus,
Para com os que caíram, severidade, mas para contigo, benignidade, se permaneceres na sua benignidade. De outra maneira também tu serás o quê? Cortado. Olha para mim, por favor. Não olhe agora para a Bíblia e preste bem atenção. Muitas pessoas, elas não conseguem compreender quando nós tocamos nesse assunto, a ira de Deus. Por que as pessoas não compreendem? Porque elas falam assim: vem cá, Deus não é amor? Como é que Deus vai se irar? Como é que Deus vai ficar irado comigo? Preste bem atenção, porque eu vou te falar agora. Não se preocupe com sua unha, seu cabelo, com seu telefone. Agora eu quero que você olhe para mim e entenda isso. Deus é bom. Não mentiram para você quando disseram que Deus é amor. Quem é pai, quem é mãe, entende bem fácil. Quem ama seus filhos aqui? Você já se irou com eles? Já? Seu filho, sua filha já te deixou irado? E você deixou de amar? Não. Deus é amor, mas ele se ira, e isso não faz ele deixar de ser amor. Ele vai lutar pela sua alma a vida inteira, porque ele te ama. Mas se ele não conseguir te salvar, a única coisa que vai sobrar para você é a ira. Então a Bíblia deixa claro: considere a bondade. Ele é bom, ele é misericordioso, ele tem compaixão, ele é benigno. Mas considere também a severidade de Deus. Quando eu era criança, meu pai falava assim: não brinca com fogo. Se brincar com fogo, vai o quê? Vai se queimar. Só que eu quero te ensinar hoje a não brincar com Deus. Não se brinca com Deus. Todos os seres humanos têm um cálice, mais ou menos assim. Pegue para mim, Bispo Eduardo, por favor, para eu dar o exemplo. Abra sua Bíblia em Gênesis 15, 16. Você entendeu que nós não podemos considerar só a bondade, mas também o que? A severidade. Agora, no primeiro livro da Bíblia, no livro de Gênesis 15, 16, Gênesis 15, versículo 16, vai fazer você entender o que nós vamos falar agora. Diz assim: acharam? Primeiro livro da Bíblia, 15, versículo 16. E a quarta geração tornará para cá, porque a medida de quê? Da injustiça dos amorreus não está ainda cheia. Olha para mim, por favor. Não olhe para a Bíblia não, olha aqui, ó. Deixa eu te explicar. Deus estava falando para Abraão o seguinte: ó Abraão, essa nação aí, eu vou julgar essa nação, mas o cálice dela ainda não ficou cheio, ainda não transbordou. Mas eu estou vendo que vai transbordar, porque Deus conhece tudo. Deus conhece o passado, o presente, o futuro. Deus conhece tudo. Deus é Deus. E Deus sabia que aquele povo ia continuar mergulhando no pecado, na maldade, e o cálice da ira ia se encher, mas não estava cheio ainda. E porque não estava cheio, Deus não poderia trazer o juízo, a ira dele. Então Deus julga nações, Deus julga grupos, como Deus também julga cada um no seu individual. Você, eu, todos os seres humanos, nós temos isso aqui, ó. Tem uma bandeja aí, ou uma bacia. Traz aí, por favor. Aqui tem, obrigado. Você é maior. Obrigado. Segura aqui, um pastor, a bacia. Deixa eu te explicar isso aqui. Você tem, eu tenho uma taça como essa diante de Deus. Nós temos uma taça. Todo ser humano tem uma taça. E os nossos pecados vão enchendo essa taça. Coloca um pouco aqui. Tá bom?
Conforme você vai pecando, você vai errando, você vai falhando diante de Deus, o cálice vai enchendo. Pode encher mais um pouco. Tá bom. Aí você diz assim: poxa, bispo, tem situações que dá vontade de eu ser Deus. Eu até pergunto: cadê Deus que não faz alguma coisa? Por que Ele não faz logo quando o ser humano peca, quando o ser humano erra? Se você ler Joel 2,13, eu vou colocar no telão para você esse versículo. Coloca para mim, por favor, Joel 2,13, por favor, pode colocar. Diz assim, ó, leia comigo ali no telão: rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em quê? Em irar-se, e grande em benignidade, e se arrepende do mal. Então Ele é tardio em quê? Em irar-se. Ele dá tempo, Ele tem misericórdia, Ele espera que o ser humano se arrependa, que o ser humano busque o perdão. Deus espera isso. Só que o cálice vai o quê? Vai enchendo, tá bom? Conforme o cálice vai enchendo, a pessoa vai acumulando ira, como diz a Bíblia, para o dia da ira. Você fala para o ser humano: ó, o salário do pecado é a morte. O ser humano larga o pecado? Não, continua no pecado. Você fala que Jesus vai voltar, que se Ele morrer sem salvação, Ele vai para o inferno. Você fala para o ser humano que o pecado desagrada a Deus, ele continua enchendo o cálice, enchendo o cálice, enchendo o cálice, enchendo o cálice, tá bom? Tem gente aqui que o cálice já está quase transbordando, mas enquanto não transborda o cálice, enquanto não transborda, segura aqui, por favor, obreiro, vem cá. Segura aqui esse cálice. Enquanto não transborda o cálice, Deus está tendo o quê? Misericórdia. Só que o cálice enche mais um pouco. Deixa aí. Tá bom? Enquanto o cálice não transborda, não vem juízo para a pessoa. Ela pode achar que está tudo bem, mas se ela continua no pecado, se ela não se arrepende, uma hora o cálice vai o quê? Aí já era. A hora que o cálice transbordar, vem um juízo. A hora que o cálice transbordar, tem gente aqui que pode estar tendo hoje a última chance. A última chance. Porque o cálice está enchendo. O cálice está chegando no nível que Deus vai ter que trazer a ira, a justiça, o juízo. Por quê? Porque Deus não pode ver a coisa errada e ficar agindo como se a pessoa estivesse fazendo a coisa certa. Você se ira. Quem quando vê uma criança sendo abusada, você se ira? Quem quando você vê uma covardia, você se ira? Uma injustiça. Quando você vê vários homens agredindo um idoso, quem fica irado? Eu também fico. Eu fico irado. Quando uma pessoa mente para mim, eu fico irado, porque eu odeio mentira. E quem é de Deus não gosta de quê? De mentira. Então Deus é santo, Ele não pode tratar a injustiça e a justiça do mesmo jeito. Olha aqui para mim, olha aqui por favor. Deus sempre manifestou a ira dele desde o início da criação. Ele expulsou Adão e Eva da onde? Paraíso. Ele destruiu o mundo no tempo de Noé. Por que Deus fez isso? Deus pegou na época de Sodoma e Gomorra, na época que Ló estava lá, Deus pegou e mandou fogo em Sodoma e Gomorra. Tudo isso Deus fez para colocar um freio no ser humano. Eu pergunto para você, olha aqui, ó,
Se Sodoma e Gomorra existisse até hoje, como é que estaria? Se Deus não acabasse com Sodoma e Gomorra, aonde estaria? Como é que estaria agora? Eu não sei. Eu não sei como estaria. Eu não sei aonde isso ia parar. Então Deus sempre trouxe juízo para frear o homem. Mas Deus não trouxe juízo só no Velho Testamento, não. Não existe um Deus do Velho e um Deus do Novo. Se você ler Malaquias 1,6, você vai ver Deus dizendo assim, ó: eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda. Deus nunca mudou. Deus sempre foi o mesmo. O problema é que o ser humano abusa disso. Deus trouxe ira no passado, mas também Deus trouxe ira na igreja primitiva, quando matou Ananias e quem? E Safira. E aquilo trouxe temor. Você já viu pessoas falarem: esse barco nem Deus afunda, e o barco o quê? Afundou. Você viu pessoas dizendo que ia ficar mais famosa do que Jesus, e a ira veio. Você vê países onde um rato é Deus, onde uma vaca é Deus, onde uma cobra é Deus. Você vê países que qualquer animal é Deus. Sim ou não? Você tem o ser humano afrontando Deus, querendo tirar Deus da história, querendo dizer que o mundo veio de uma explosão, querendo dizer que o homem veio do macaco, querendo dizer que o homem é uma evolução, querendo tirar Deus da história. E tudo isso chega a quem? A Ele. Quem está entendendo? Tudo isso chega a Ele. Esse mundo, se você ler Apocalipse, você vai ver que esse mundo está caminhando para o pior, porque a ira de Deus vai ser manifestada. Tem versículos em Apocalipse que fala que Deus vai trazer terremoto como nunca antes, vai sacudir a terra, vai derramar a taça da ira de Deus em cima do trono do diabo, vai fazer o ser humano gemer. Por quê? Porque Deus é perverso? Não, porque a ira de Deus é justa. O ser humano zomba, o ser humano brinca com Deus, o ser humano consegue colocar fé em qualquer coisa, mas as coisas de Deus ele tem dificuldade, porque o ser humano não quer largar o pecado. Ele não quer largar o pecado. O ser humano, infelizmente, ele brinca com Deus. Enquanto o ser humano peca, depois você lê em casa Colossenses 3, a partir do 5, você vai ver quantas coisas tem ali que levanta a ira de Deus, que acende a ira de Deus. Vai acendendo a ira de Deus. E o cálice vai o quê? Encha mais um pouco, já está quase, hein? Ó, mais um pouquinho, tá bom. Tá assim, ó. Tem gente aqui que está assim. Por quê? Porque ela conhece a verdade e anda na mentira. Ela sabe o que é certo e faz o que é errado. O cálice está enchendo. Ninguém vai poder fazer nada. Se você abrir sua Bíblia aí no último livro da Bíblia, em Apocalipse 6,17, olha o que diz, olha o que vem pela frente. Põe na tela, por favor. Apocalipse 6,17, o último livro da Bíblia. Pode pôr na tela, se tiver como colocar. Acho que teve algum probleminha no computador, mas se tiver, põe aí para mim. Apocalipse 6,17. Leia aí. Porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá o quê? E quem poderá subsistir? Olha para mim, por favor, escute isso para você entender. O que vem pela frente nesse mundo é tudo que o ser humano plantou. O ser humano não está querendo nada com Deus, o ser humano está querendo expulsar Deus da terra. O ser humano cada dia está mais ousado, o ser humano cada dia está com a postura de desafiar Deus. Então aí só resta a ira. É como o médico, para não arrancar um braço, uma perna, um dedo, para não amputar, ele tenta de quê? De tudo, ele vai tentando. Ele só tira aquele dedo, aquela perna, aquele pé, quando não tem mais jeito. Assim é Deus.
A pessoa não vai para o inferno pelo que ela fez, não, mas por não ter se arrependido do que ela fez. Ninguém vai para o inferno porque entrou no vício, ou porque foi para a prostituição, ou porque matou, roubou, nada disso. A pessoa vai para o inferno porque ela fez isso e não se arrependeu. Então o cálice foi o quê? Vai aí. Acho que agora, mas tá bom, tá quase. Deus é tardio em irar-se. Você não viu só no Velho Testamento, você não viu só na Bíblia. Eu conheço pessoas que fizeram muitas coisas absurdas, e eu sabia, ou se arrepende, ou vai vir coisa pesada, e veio. Você já deve ter visto. Eu já vi pessoas que brincou e abusou da paciência de Deus, e a ira veio, e ela se deu mal. A hora que o cálice, põe aqui de novo, agora transborda. Ó, agora, aí. Deus é muito misericordioso, mas agora começou a transbordar. Pode botar. Agora começou a transbordar. Aí, quando chega esse momento, ninguém pode fazer o quê? Tá bom, mas nada. Porque a pessoa plantou, porque a pessoa pediu, porque a pessoa realmente ignorou o que ela ouvia de Deus, entrava no ouvido e saía pelo outro. Foi falta de aviso? Não, eu quero que você entenda. Jesus disse assim, ó, depois você lê na sua casa, mas Jesus disse assim para o pai: Pai, se possível passa de mim. Que cálice é esse? Que cálice que Jesus ia beber? Qual foi o cálice que Jesus bebeu na cruz? O cálice dos nossos pecados, o cálice da ira de Deus. Então Jesus bebeu, Jesus sofreu no nosso lugar, Jesus foi humilhado no nosso lugar, Jesus nos substituiu na cruz, Jesus pagou um preço que não era dele, ele bebeu. Mas tem uma coisa, às vezes a pessoa diz assim: bispo, eu não roubo, eu não mato, eu não faço mal a ninguém, eu faço caridade, eu sou uma pessoa boa. Mas se você não aceitar Jesus, você está debaixo da ira. Só existe dois tipos de pessoas no mundo: as que estão debaixo da ira e as que não estão mais debaixo da ira, porque entregaram a vida a quem? A Jesus, e se arrependeram dos seus pecados. Você pode ter feito o que for, a partir do momento que você se arrepende, ó, derrama o cálice aqui, vai derramar. Quando você se arrepende, quando você busca Jesus, ó, levanta o cálice. Fica limpo, fica vazio. Abra aí em João 3,36. Obrigado, cuidado para não derramar, vai junto com ele da bacia. Abra aí em João 3,36. João capítulo 6, versículo 36. Deixa eu te mostrar uma coisa, já achei aqui. 3,36, pode colocar na tela. João capítulo 6, versículo 36, por favor. João 3,36, acharam? João 3,36. Quem não tem Bíblia, olha para o telão. O que é que diz aí? Aquele que crê no Filho tem o quê? A vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá vida. Não ouvi. Mas a ira de Deus sobre ele o quê? Permanece. Olha para mim, por favor. Você vai sair daqui a alguns minutos. Ou você vai sair daqui salvo, ou você vai sair daqui debaixo da ira de Deus. Não tem jeito. Agora você entende, bispo, porque tem tanto sofrimento, porque tem tanta dor, tem tanto sofrimento, porque o ser humano não se volta para Deus. Porque o ser humano cada dia está mais rebelde diante de Deus. Por isso que você vê o mundo piorando, por isso que você vê as pessoas sofrendo, e Deus não pode fazer nada, porque o que Deus podia fazer, Ele já fez através do seu Filho. Jesus bebeu o nosso cálice,
ele bebeu. Você pode ser uma pessoa boazinha, você pode ser uma pessoa que todo mundo gosta, você pode ser uma pessoa bacana. Tipo, a mulher falou assim: bispo, meu filho é tão legal, educado, se formou, estudioso, só falta Jesus. Então falta tudo. Então ore por ele, dê bom testemunho, pregue para ele, porque mesmo ele sendo bacana, legal, se ele morrer, ele vai morrer debaixo da ira. E vai para onde? Para o inferno, e depois para o lago de fogo. Porque o inferno e o lago de fogo é o lugar onde Deus derramou toda a sua ira. Toda a sua ira está no inferno, está no lago de fogo. Mas não é a vontade de Deus para a nossa vida. Ele não quer que você se dê mal. Ele não quer que você sofra. Ele não quer que você viva eternamente no fogo. Nada disso. Senão ele não daria o seu filho. Não sei se eu estou conseguindo explicar, mas não é um Deus do Novo, um Deus do Velho Testamento. Ele é o mesmo. Ele é amor, ele é benigno, mas ele também se ira. Mas ele se ira quando o cálice o quê? Transborda. E na hora que o cálice transborda, você pode se preparar, porque alguma coisa vai acontecer. Na hora que Deus se ira, sempre foi assim. Ele se irou com Nadab e Abiú. Eles apresentaram fogo estranho, foram fulminados. Ofne e Finéias brincaram com o que era santo, com as ofertas, com os sacrifícios, se deram mal. Nunca deu certo uma pessoa brincar com as coisas de Deus. Com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Se você é uma pessoa que participa da Santa Ceia em pecado, você está acumulando ira. Se você é uma pessoa que ouve a palavra e não muda, você está acumulando ira. Se você conscientemente vai pecando, vai cometendo as suas iniquidades, você está colocando ira contra você mesmo para o dia da ira. Compreendeu? E Deus não pode fazer nada, só vai restar isso. Agora imagine Deus irado, porque se o diabo estiver irado comigo, eu não me preocupo, porque Deus me guarda. Mas horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Se o diabo estiver irado comigo, se alguém estiver irado comigo, Deus me ajuda. Agora, Deus irado comigo, um Deus que é tão bom, um Deus que é tão maravilhoso, um Deus que é tardio em irar-se, que vai lutar por você até o último dia da sua vida. Mas se você ignorar, se você rejeitar, Ele não vai poder fazer nada. Só vai restar isso para você. Eu vou colocar um versículo, não precisa se abrir a Bíblia não. Só para terminar, coloca aí 1 Tessalonicenses 5. Coloca aí, por favor. 5, esse versículo 5, 1 Tessalonicenses 5, versículo, acho que é 19. Esse versículo é muito forte. Deixa eu ver aqui, é 1 Tessalonicenses 5, 9. Coloca aí, por favor, lê alto aí. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição de quê? Da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não nos destinou para a ira, não é essa a vontade dele. Às vezes o pai vê o filho quebrar a cara, sofrer, o pai sente, mas não pode fazer nada porque ele escolheu. Você sai daqui hoje debaixo da ira se você quiser. Eu já vivi debaixo da ira de Deus e sofri, porque eu não conhecia a verdade, porque em pecado me concebeu meus pais, porque a minha natureza humana é pecaminosa. Eu nasci debaixo do pecado, da ira de Deus, até que pregaram o evangelho para mim, e eu me rendi, e eu me curvei, e eu aceitei o sacrifício de Jesus. Por isso que eu amo Jesus. Se Ele não responder mais uma oração minha, eu vou continuar amando a Ele. Eu tenho uma dívida eterna com Ele, porque ninguém fez por mim o que Ele fez. Ele ficou no meu lugar, Ele sacrificou na cruz por mim, Ele sofreu por mim, Ele foi cuspido no rosto por causa de mim, Ele apanhou por causa de mim, Ele foi cravado na cruz por causa de mim, por causa de você. Então eu tenho uma dívida eterna com Ele, e aonde eu vou, aonde eu estou, eu falo da salvação.
Se falaram para você que Deus só é amor, se mostraram para você só benignidade, mentiram para você, porque tem a severidade também. Respeite Deus. Ele vê o que você faz. Quando você mente, Ele vê. Quando você vai para a pornografia, Ele vê. Quando você flerta com outra mulher, com outro homem, Ele vê. Você que é casado. Quando você engana os outros para ganhar dinheiro, para ter um lucro maior, Ele também vê. Quando você não é justo, Ele vê. E Ele não aguenta ver isso, porque Ele é santo, Ele é perfeito, Ele é puro. Por isso que o cálice vai enchendo. Mas Deus escolheu essa noite para esvaziar o nosso cálice. Deus levantou essa noite da alma para que você saia daqui não debaixo da ira, mas saia daqui salvo. Mas saia daqui com a sua consciência tranquila. Ninguém vai para o inferno por causa dos pecados. Eu não acredito nisso. Havia um homem chamado Manassés, fez muita besteira. O cálice dele estava quase transbordando, mas ele se humilhou. E quando ele se humilhou, Deus o perdoou. Havia um povo de Nínive que estava condenado, e esse povo se humilhou, até os animais com pano de saco, e Deus voltou atrás, e esse povo foi salvo. Honestamente, você sabe que o Apocalipse vai se cumprir, mas se todos os seres humanos se voltassem para Deus, se todos os seres humanos agora reconhecessem seus pecados, e o mundo inteiro se humilhasse perante Deus, você acha que vinha ira? Claro que não, mas o ser humano resiste. O ser humano resiste. Infelizmente vai pagar para ver. Olhe bem para mim, por gentileza. Eu não sei nada sobre você. Eu não sei o que você faz de certo, de errado. Eu não sei quais caminhos você já trilhou na vida. Eu não sei qual é a sua religião. Eu não prego religião porque religião não salva. Eu prego Jesus porque Jesus salva. Jesus salva. Eu prego a verdade para você ser salvo. Eu não quero você sendo uma pessoa que coma na mão de ninguém, nem da minha. Eu quero falar a verdade para você. Eu não quero que você seja um membro de uma igreja, de uma instituição, porque a Igreja Universal não te salva. Não se apegue a uma igreja, não se apegue a um homem. O bispo da sua alma não sou eu. Eu estou aqui, daqui a pouco eu vou embora. Não sei nem como é que eu estou tanto tempo aqui, né? Já são quase 6 anos, mês que vem faz 6 anos. Mas não se apegue, que daqui a pouco você vai chegar aqui e vai ter outro. Mas o bispo da sua alma não é o bispo Jadson, é o Senhor Jesus. É Ele que vai estar com você nas suas lutas, nas suas dificuldades. Foi Ele que morreu por você, é Ele que vai salvar você. Eu não quero que você defenda, eu sou da Igreja Universal. Eu quero que você seja de Jesus. Eu quero que você se arrependa dos seus pecados enquanto há tempo. Eu quero que você esvazie o seu cálice hoje e seja salvo antes que amanhã seja tarde demais. Você pode ter feito as coisas mais sujas, mais horríveis, mais difíceis de acreditar que um ser humano fez, mas você pode agora se salvar. Seu cálice talvez esteja quase transbordando, mas você pode agora se arrepender. Mas se você rejeitar o Filho de Deus, só resta ira para você e mais nada. Só ira, só sofrimento e eterno. Se você quiser entregar sua vida a Jesus, se você entendeu que só Ele faz você escapar da ira de Deus, saia do seu lugar e venha aqui na frente. Se você quer se consertar dos seus caminhos tortuosos, se você quer largar a sua vida errada, talvez o seu cálice está enchendo, e você sabe que Deus te deu um livramento por esses dias muito grande, e mais um erro seu pode ser fatal.
Se você diz: bispo, chegou minha hora, eu venho resistindo, eu venho ouvindo Deus me chamar, eu vejo familiares meus que oram por mim, pessoas que Deus coloca para trabalhar comigo, sempre tem um cristão no meu caminho, sempre tem alguém me falando: entrega a vida a Jesus, Jesus te ama, se entrega, larga o erro. Mas você vem resistindo. Sai do seu lugar e vem aqui na frente. Vem agora, assuma Jesus diante de todos, que Ele vai te assumir diante de todos. Não espere sua mulher vir, seu marido vir, seu filho vir. Não mande ninguém vir. Não mande. Não venha junto com ninguém, é pessoal. Deus vai julgar você pessoalmente. Deus vai julgar você individualmente. Você tem seu cálice, seu marido tem seu cálice, seu pai tem um cálice. Cada um tem o seu cálice. E eu quero, em nome de Jesus, que ele seja esvaziado hoje. Que você aceite o cálice que Jesus bebeu por você. Senão seu final vai ser muito triste. Porque Deus vê tudo o que você faz. Cada hora que você volta aos mesmos pecados, aos mesmos erros, seu cálice está enchendo. E você pode agora desviar a ira de Deus de você. Feche os seus olhos. Eleve os seus pensamentos a Deus. Deus está te chamando, venha. Venha fazendo dessa canção sua oração. Venha. Vem, levanta Ele e dá a sua vida. Dá a sua vida a Ele enquanto há tempo. No nome de Jesus. Eu apago agora as luzes. E eu quero orar por você. Eu não posso decidir por você. Eu entendi que eu vivia debaixo da ira de Deus. E eu tomei uma atitude te salva, uma atitude muda tudo, uma atitude. Talvez seu cálice já ia transbordar hoje, amanhã. Eu não sei. Você sabe. Você sabe quando você faz uma coisa errada. Você sabe quando você desagrada a Deus. Na hora pode ser bom, mas depois sua alma fica triste. Depois o diabo te acusa. Depois você fica desconfortável. Nunca deu certo brincar com Deus. Deus é santo, puro. Deus é bom, maravilhoso, sublime. Ele é misericordioso, Ele é amor. Mas quem rejeita tudo que Ele faz, só resta ira. Às vezes você disciplina seu filho, e quando você disciplina ele com tristeza. Você não repreende, não bate, não faz o que tem que ser feito, porque você quer. Foi ele mesmo que provocou. O ser humano vem rejeitando Deus, ele está deixando. Você não me quer, então tá bom. Você vê no carnaval, se fantasiam de demônios arrastando Jesus. Falam que Deus não existe, que os animais são deuses. E Deus é tardio em irar-se. Ele não quer seu mal.
Não se iluda com esse mundo. A mulher de Ló se iludiu, e ela estava quase saindo definitivamente de Sodoma, mas olhou para trás, porque estava dentro dela o mundo. Ela estava dividida e virou uma estátua de sal, para nos ensinar que não é para olhar para trás. A terra se abriu para Datã, Corá e Abirão, para mostrar que a rebeldia nunca deu certo. Ofne e Finéias morreram para mostrar que não se brinca com oferta, com dízimo, com sacrifício, com o que promete a Deus, com as coisas santas. O neto de Nabucodonosor, Belsazar, ele foi fulminado porque tocou nos utensílios sagrados. Ananias e Safira, tudo isso é para colocar freio. Deus mandou dilúvio porque o homem estava desregrado, o homem estava corrompido. Em Sodoma e Gomorra, o homem afrontava Deus. Orgias, pessoas vivendo numa vida suja, podre, se relacionando com pessoas do mesmo sexo, com criança, com família. Não é o mundo que nós estamos vendo hoje. O que resta para esse mundo? Deus quer te tirar daqui. Deus quer te levar antes que venha o mal. Se humilhe. Eu não posso fazer isso por você. Ele só me deu uma vida e eu entreguei a Ele. Se humilhe. Fala, me perdoa, esvazia meu cálice, tenha misericórdia de mim, me ajude. Eu careço da tua misericórdia, da tua compaixão. Eu preciso do teu perdão. Fala para Jesus, eu te aceito, eu te quero. Obrigado, Senhor, por ter me substituído na cruz, por ter bebido o cálice no meu lugar, eu que merecia. E no auge da dor, o Senhor disse: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade, a tua. E ele bebeu, ele sofreu. E todo aquele que o aceita, que o reconhece, passa a ser dele. Ah, minha amiga, meu amigo, se quiser cantar, você canta. Se quiser continuar se humilhando, você continua. A plenitude desta terra e todos que habitam nela são do Rei.